Oi, eu sou a Scarlett Cold e bem-vindos a mais um RIB Relatos Estranhos e Bizarros. E no RIB de hoje eu vou contar histórias de reencarnação e não é 3 horas da manhã como sempre. Eu resolvi gravar o vídeo no claro porque mas tá escurecendo. Oi! É nosso primeiro vídeo no ano. Eu tô feliz, feliz ano novo, atrasado, sei lá. E no nosso primeiro vídeo do ano eu vou falar sobre relatos de reencarnação, em que a pessoa morre e nasce em outro corpo, mas consegue se lembrar da vida passada. O nosso primeiro relato conta a história de Gustavo, um menino que ele acabou perdendo seu avô logo depois que ele nasceu. Tá, e o menino foi crescendo, foi adquirindo, aprendendo a falar suas primeiras palavras, suas primeiras frases. E o mais bizarro da história é que assim que ele aprendeu a falar suas primeiras frases, ele disse para a família dele que era o próprio avô falecido. Mas não para por aí. Quando ele tinha 4 anos, Gustavo ele foi capaz de reconhecer o próprio avô em fotografias no álbum de família. E cara, ele nunca tinha visto o homem. Ele nunca tinha visto o avô dele antes de morrer, nunca tinha visto. Quando ele fez 4 anos, a família dele deixou ele ver fotos, recordações de família, e ele foi capaz de reconhecer o avô dele na foto sem nunca ter visto. Se você tá achando esse caso bizarro é porque você não escutou ainda o final dele. Agora vem a parte mais macabra da história. Anos antes, bem anos antes assim mesmo, a irmã da avó do Gustavo, a irmã da avó, então era o que dele? Não faço ideia. Anos antes, assim, quando eles eram mais novos e tal, a irmã do vô dele foi assassinada e jogada na Baía de São Francisco. Tá, ela foi assassinada e o seu corpo foi jogado na Baía de São Francisco. Só que, ai meu Deus, a família de Gustavo nunca tinha falado pro menino sobre esse fato, sobre o fato de já ter morrido alguém na família assassinado. Nunca falaram pra ele, pra criança. E ele, Gustavo, começou a falar de uma tal de irmã morta. Falava que ela tinha assassinado, falava detalhes que a criança não deveria saber, já que ninguém contou pra ela. Bizarro, né? Esse relato eu peguei do Reddit, que é um aplicativo aí. Enfim, e uma pessoa da gringa, ela decidiu relatar sobre um amigo dele no Reddit, contando uma história bem bizarra de reencarnação. E assim, a história é o seguinte: o amigo dele tem mais a faixa de 50 anos e a vida dele toda, ele sempre foi cético, meio ateu, nunca acreditou em coisas que as pessoas falavam assim, sabe, que não podia se provar, que nem reencarnação, esse tipo de coisa. E toda a ideia de paranormal para ele era uma coisa totalmente absurda, assim, fora do comum. Ele chegava a rir quando alguém falava, sabe, desse tipo de coisa. Então ele estava com quase 50 anos e toda a vida dele ele tinha o mesmo sonho. Esse sonho se repetia e toda vez que ele dormia ele tinha o mesmo sonho e todas as vezes era o mesmo detalhe, o mesmo acontecimento. Toda vez acontecia a mesma coisa no sonho e durante a vida dele toda ele teve esse sonho recorrente. Então, dado a perturbação que ele já estava tendo esse sonho, ele decidiu contar para esse amigo dele. Detalhe, ele nunca tinha contado isso para ninguém, nem para a esposa, nem para filhos, para ninguém. Contou somente para esse amigo dele porque ele tinha a confiança. E no sonho, ele sempre estava em um campo assim grande
e tinha colinas assim altas e da onde ele estava dava para ver árvores, tinha um bom ponto de vista, sabe? Um campo grande, colinas e tudo mais. Bem cenário assim, guerra, sabe? Coisa de ficar escondido assim atrás de árvores. E ele disse que no sonho ele se sentia um garoto, um menino, e que ele sentia que tinha um grupo com ele e um grupo atrás dele. Então ele se sentia perseguido e no mesmo tempo sentia que tinha pessoas para ajudar ele a não morrer. E um dia ele levou a família dele para um determinado lugar. E a coisa mais bizarra que aconteceu da vida dele foi nesse lugar, naquelas férias. Apesar disso ter perturbado ele bastante, ele se recusou a acreditar, apesar de todos os sinais, sabe? Todas as coisas, tipo, ele tá no lugar que ele veio sonhando durante a vida toda, mesmo assim ele se recusou a acreditar que aquilo era algo paranormal. Lembrando que no sonho ele era um soldado de guerra. Lembrando que no sonho ele era um soldado de guerra da Guerra Civil, sabe? Período lá dos Estados Unidos. Guerra Civil me lembra Capitão América, mas ok. Já que a gente entrou nesse cenário de guerra e tudo mais, eu vou contar mais um relato bem sinistro sobre a Primeira Guerra Mundial e reencarnação. Um garoto chamado Edward, de 4 anos, ele tinha fobias estranhas. Ele tinha uma espécie de medo de dias chuvosos e quando o tempo ficava nublado. E durante um tempo ele começou a reclamar com a sua mãe de uma espécie de dor de garganta forte. E toda vez que a dor de garganta atacava nele e ficava mais forte ainda, ele gritava. Ele gritava para sua mãe: "Meu tiro está doendo". Ele olhava para a mãe gritando em berros porque a dor era muito intensa e ele gritava que o tiro dele estava doendo. E a mãe dele não entendia nada. Como assim uma dor de garganta era um tiro? Ela ficava muito confusa. E aí sua mãe começou a questionar sobre, fazer perguntas para tentar entender o porquê que o menino estava agindo daquela forma estranha. E ele começou a contar algo sobre trincheiras e a mãe dele deduziu que era alguma coisa sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí ele foi contando e contando. E ao longo do tempo, né, acabaram levando ele para o hospital, fazer uns exames lá, e os médicos não conseguiram descrever, não conseguiram dar um diagnóstico certo para o menino, porque ninguém sabia o que ele tinha. De fato, ninguém sabia o que ele tinha, qual o problema dele. E aí a dor de garganta foi aumentando e eles continuaram fazendo exame, tentando descobrir o caso misterioso acerca do Edward. E até que eles encontraram uma espécie de cisto na garganta do menino. E esse cisto, meu Deus. E ele começou a contar para as pessoas e para a mãe dele sobre o fato dele ter levado um tiro na garganta durante uma guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, sobre o fato dele ter sido um soldado nessa época. E todo mundo ficava tipo assim, esquizofrênico. Todo mundo ficava achando que ele tava doido, que tinha algum problema mental, sei lá, porque não é normal, né? A pessoa chegar pra ti e falar: "Oi, na minha outra reencarnação eu era um soldado de guerra. Oi, tudo bom? Vamos ser amigos". E esse cisto que ele acabou desenvolvendo não tinha tratamento nenhum. Meu Deus, a vela apagou. A vela apagou. Ai. Enfim, e esse cisto que ele desenvolveu não tinha tratamento e era totalmente estranho. A mãe dele acabou encorajando ele a começar a contar mais e mais histórias de que ele se lembrava sobre a época que ele foi um soldado, na Primeira Guerra Mundial. E depois dele ter contado, tipo, ele contou tudo o que ele lembrava mesmo, depois dele ter recordado várias coisas horrendas da Primeira Guerra Mundial e ter relatado isso
para as pessoas ao seu redor, da sua família e do hospital. O cisto e a dor de garganta desapareceram misteriosamente. E ele se curou. E os médicos até hoje não conseguem explicar o motivo. Esse é o penúltimo relato. Se você ainda não deixou o seu like, você já sabe o que fazer, né? Deixa o seu like aí. E esse é o penúltimo relato, e depois vem, e já que ele é o penúltimo e depois vem o último, né, obviamente, eles são os mais bizarros e eu deixei por último porque eu realmente fiquei assustado com essas histórias. Um menino que vivia nas colinas de Gollum, que é esse lugar aqui que tá aparecendo no mapa, ele era membro do grupo étnico Druso. Que nomes estranhos. E esse grupo de pessoas, eles moram em tribos e aldeias por lá, e eles têm uma crença de que reencarnação existe e que marca de nascença que você tem, por exemplo, essa marca de nascença que eu tenho, eles acreditam que foi o motivo da minha morte. E isso aconteceu com o menino, e ele tinha uma marca extremamente bizarra assim na testa, era como se fosse um corte. E o menino foi crescendo também, e aí quando ele chegou a 3 anos de idade, ele começou a contar umas histórias assim macabras sobre alguém ter matado ele com um machado. Tipo, ter pegado o machado e pá na cabeça dele. E ele começou a contar isso pra aldeia toda lá onde ele morava, pra tribo, todo mundo e tal. Como todo mundo, esse tipo de acontecimento fazia parte da cultura deles, da religião, isso foi levado como algo normal. E a tribo tentou ajudar o menino e começou a levar ele a outras tribos vizinhas para ele encontrar familiar. E o mais bizarro de tudo é que ele conseguiu encontrar uma bem familiar, que ele se lembrava, que era a mesma dos sonhos dele. Depois que eles começaram a vasculhar essa aldeia e tal, ele achou aonde ele morreu, ele achou a casa que ele morava e achou também o assassino dele, que continuava morando no mesmo lugar. E aí ele foi com os outros familiares, o pessoal da aldeia, até o cara questionar ele. E aí começou normal, né? Começou com oi, você é o fulano de tal, e o cara falou sim, eu sou tal, tal. E aí, do nada, um menino de 3 anos virou assim, e observação, além das pessoas da tribo estarem com ele, também tava a polícia. A polícia estava com o menino. E aí a polícia estava tipo assim, que tá acontecendo aqui? E o menino virou pro assassino dele da vida passada e falou assim, éramos vizinhos e brigamos e você pegou o machado e me matou. Depois disso você enterrou meu corpo e o machado, nesse momento o assassino, ele ficou branco que nem um papel. E levaram ele, e tipo, o menino de 3 anos levou a polícia até o local onde o corpo dele estava enterrado. E tava enterrado, tipo assim, tinha a terra, umas pedras assim em cima. E aí desenterraram o corpo, tiraram as pedras de cima e tal. E realmente, o mais assustador de tudo era que o cadáver tinha uma marca idêntica do menino. Tinha uma marca assim, ó, na testa de um corte bem estranho, assim, tipo, bem violento, assim, bem... Tipo, ele cortou a cara dele, parecia que cortou a testa e tudo mais. E era idêntica a marca de nascença na testa do menino. E eles pegaram e desenterraram também o machado. E nesse momento nem precisava o assassino confessar, já que a polícia tinha tudo que precisava para prender o assassino da vida dele passada. Esse relato veio do Reddit e um cara compartilhou uma história extremamente bizarra sobre ele ainda se lembrar de detalhes sórdidos da vida dele passada, onde ele era um serial killer. E ele disse que desde que ele lembra, ele tem uns sonhos vívidos, uns sonhos bem realistas,
onde ele é um serial killer dos anos 40 a 50. E no sonho ele morava em uma espécie de fazenda, assim, no meio do nada, assim, no meio de uma floresta, bem isolada das pessoas e das coisas mesmo. E esse serial killer, ele tinha um padrão. Ele matava mulheres de cabelo preto, de comprimento médio. E ele também se lembra como o assassino matava as vítimas. Enfim, mas no texto que ele escreveu no Reddit, ele não fala muito sobre isso. Ele fala que ele matava essas mulheres, esse padrão que o assassino tinha, e enterrava as vítimas, tipo assim, no quintal de casa. E foi mais ou menos 50, ele lembra de 50 pessoas que morreu nesses sonhos. Se não for mais, né, que ele lembra que foi mais ou menos 50, mas ele não tem certeza, ele acha que foi mais. E esse sonho se repetia, sabe? Sempre o mesmo sonho, com os mesmos detalhes. O único problema do sonho é que ele não se lembra da localização, então ele deduz. Ele tentou até pesquisar sobre isso no Google, só que ele não conseguiu achar nada relevante, então ele meio que deduziu que o assassino não foi pego. E o cara diz que sente falta da antiga vida por causa dos pequenos detalhes, algumas coisas boas, mas ele diz também que nessa vida ele nunca mataria nenhuma mosca. E é isso, foi o relato de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Tchau!